Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do Pereira Comenta e hoje vamos falar sobre o jogo de ontem, né, que infelizmente perdemos para o Flamengo. Um jogo que estão falando de várias polêmicas de arbitragem, um pênalti que não deu, o outro deu e é para compensar um pênalti que deu para o Palmeiras, deram para o Flamengo. Então, cara, a arbitragem brasileira hoje em dia é muito difícil de comentar, né? Que sempre vai gerar a opinião de um e de outro, entendeu? Então, eu acho que esse assunto por agora é bom a gente dar um basta e esperar que a CBF tome alguma providência para ou mudar a arbitragem ou mudar a tecnologia, como tem o impedimento semiautomático que eles estão pensando em colocar, mas é aquela, né? Não querem gastar também. Mas, enfim, vamos ao jogo. Tivemos a chance de abrir o placar no primeiro tempo, com um pênalti que o Piquerez, infelizmente, também chutou na mão do goleiro, recuou a bola para o Rossi, entendeu? Porque o Piquerez sempre chuta, às vezes no meio ou no alto e forte. Ontem, não sei o que aconteceu, ele mudou a batida do pênalti e infelizmente errou. Claro, pô, um pouco de culpa dele por ter errado o pênalti, mas também não podemos crucificar o cara por conta disso. Já foi um cara muito importante pra gente, já fez gol de falta, gol que a gente precisava e, enfim, ele foi e fez. Vamos falar da comissão técnica e da escalação que o Abel fez ontem, né? Que, meu, dobra de laterais nunca dá certo. Se o Palmeiras tivesse feito o gol de pênalti e ganhado de 1-0, pode ser que tenha gente que ia falar, ah, não, a dobra de lateral do Abel deu certo e tal e tal. Meu, não dá certo. Não dá certo e ponto. Ou é um ponta para atacar e fazer jogadas individuais ou trabalhar a bola pelo meio, vir buscar a bola aí pro meio. Senão não dá. O Mike, a gente vê que ele tá muito sem confiança, entendeu? Voltou de lesão e não tá legal, não tá legal. Acho que até o Marcos Rocha, se tivesse ali ontem, ele teria um pouco mais de dinâmica, né? De trabalhar a bola, entendeu? Tocar mais a bola pro meio e fazer alguns cruzamentos que pro Vitor Roque não é bom. Por quê? O Vitor Roque ele é um cara baixo, entendeu? Não é da estatura do Flaco Lopes. Que o Flaco Lopes, muitas das bolas cruzadas, ele ganha no alto, entendeu? Então é um tipo de jogo que acaba prejudicando o Vitor Roque e queimando um pouco do filme dele, né? Porque ele é aquele jogador de força para ficar dentro da área, entendeu? Ele é raçudo, ele vai até o fim e tenta fazer a jogada e tal, trocar passes, mas jogada de cruzamento com o Vitor Roque não dá. Assim como seria, eu creio que se o Paulinho tivesse lá centralizado, se ficasse cruzando bola da esquerda e cruzando bola da direita toda hora, toda hora, toda hora, não daria em nada. Entendeu? Então, a comissão e o Abel teria que ver isso, porque ontem, olha o banco. Veiga, Maurício, Paulinho, Flaco Lopes. Então é um banco que assim é de dar inveja para alguns times que não tenha jogadores a essa altura, entendeu? Não tenham essas peças de reposição que pode ser que vire um jogo, pode ser que dê a vitória a um time, entendeu? Então eu creio que é um banco de dar inveja que ontem, quando eu vi a escalação, eu e milhares de palmeirenses achou meio estranho o Abel ter feito isso, né? Mas enfim, tô meio chateado por conta de ter perdido, mas claro que a gente continua lá em cima, estamos na liderança, só que a pedra apertou um pouquinho no sapato agora, porque a um ponto do Flamengo, o Cruzeiro é o nosso próximo adversário, confronto direto, e o Palmeiras tem que ganhar, porque se empatar e o Flamengo ganhar o próximo jogo, o Palmeiras já perde a liderança. Claro que vai ser, creio eu, após o Mundial, né? Então, o Mundial vai ser meio pesado para os jogadores, viagem e, entendeu? É muita coisa. Esse cara vai voltar, não vai voltar. Pode ser que volte jogando 100%, beleza. Mas pode ser que volte meio cansado.
Então, sobre o jogo de ontem, cara, no primeiro tempo, o Palmeiras até que jogou. Não foi, nossa, um primeiro tempo de encher os olhos, entendeu? Mas eu creio que segurou o empate e tal. Teve o pênalti que infelizmente errou. Poderia ter saído com 1-0 no primeiro tempo. Mas o time deixou a desejar. O Gomes e Murilo são dois ótimos zagueiros, entendeu? Fazem gols de cabeça, é bom de cobertura e tal, mas, meu, eles estão meio lentos, entendeu? Ontem o Gomes tomou um cartão amarelo, alguns lances em seguida, no final do primeiro tempo, se eu não me engano, quase foi expulso, entendeu? Num lance besta. E o Abel, o João Martins, claro, né? Mas o Abel teria dado alguma informação ou alguma ideia para ele, mas poderia ter colocado o Bruno Fux, que joga bem tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Tem uma boa saída de bola, entendeu? E não mudaram, ficaram arriscando com o Gustavo Gomes, que no segundo gol, que quer dizer, a jogada que originou o pênalti. Gustavo Gomes foi atrás do atacante, entendeu? Foi, rodou lá no quase no meio-campo, rodou, não conseguiu pegar o cara. Se ele vai ali dar uma pesada no cara, ele era expulso, entendeu? Ele ia ser expulso. Então, eu acho que o Abel meio que arriscou bastante continuar com o Gomes. Um cara que eu acho que fez falta ali também foi o Aníbal, no lugar do Evangelista, que o Evangelista no começo do segundo tempo estava muito cansado e a comissão técnica eu acho que não percebeu isso. Entendeu? Se ele entra com o Aníbal, o outro cara que fez muita falta foi o Richard Rios, que ele é raçudo, ele vai em cima, ele toma cartão amarelo, mas ele pega a bola e, meu, não deixa o time ficar criando, tocando bola ali no meio-campo do Palmeiras. Entendeu? E eu creio que se ele entrasse pelo menos com o Maurício, o Veiga não, porque o Veiga ainda tá. Tem alguns jogos que o Veiga não entrou titular ainda. Então, o Maurício, o Paulinho eu daria uma chance para ele também no lugar do Facundo. Porque o Facundo ele é meio que um jogador de velocidade também. Ele conseguiria entrar no segundo tempo e criar alguma coisa. O Estevam, cara, tem muita gente falando do Estevam, claro, o Estevam é um belo de um jogador, um belo de um profissional, só que em jogo grande ele não. Eu não sei o que acontece, entendeu? Não sei. Claro que não é medo, que craque não tem medo, mas ele meio que hesita um pouco pra criar jogada, apesar que ele sozinho também, o Vitor Roque lá do outro lado, entendeu? Eu vi hora que o Vitor Roque tava vindo buscar a bola na lateral, entendeu? Então, muito longe do Estevam. Tinha hora que o Estevam pegava a bola, circulava um pouco, entendeu? E não tinha muita opção. Então, sobre a derrota de ontem, é juntar os cacos. Claro que o Palmeiras continua líder, continua lá em cima, para o pesadelo dos rivais, né? Mas, cara, tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho porque o Flamengo tem um elenco muito bom, entendeu? Um elenco muito bom. Que ontem também não fez um grande jogo. O Arrascaeta fez gol de pênalti, sofreu pênalti e tal. Mas não jogou lá aquelas coisas. O Gerson também se machucou, né? Então perderam jogadores que nem o Cebolinha e o Gerson. Eles perderam jogadores que poderia fluir em alguma coisa e criar algum ataque e até gol. Mas não tiveram um, um jogo 100%, sabe? Então foi um clássico meio que pegado no primeiro tempo, muito truncado, sabe? Teve hora que deu até raiva de assistir. Entendeu? Mas é isso. O Palmeiras segue líder. Agora é se preparar para o próximo adversário que, claro, na Libertadores já está classificado, mas a torcida vai querer ganhar. É, a, o último jogo do Estevão, né? Aí no Allianz Parque, se eu não me engano, que será a despedida dele. E se preparar para o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro também eu acho que vai ser um pouco difícil, entendeu? Mas não impossível. O Palmeiras é grande, tem um elenco maravilhoso, né? Que se cada um daqueles caras ali jogar uns 80% de que pode jogar, eu sei que o Palmeiras vai muito à frente. Mas agora é se preparar para o Mundial também, que já está logo ali.
e tentar fazer uma boa campanha e quem sabe ir pro mata-mata e chegar à final e ver no que dá, né? Mas é isso, galera. Se gostaram do vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e dá aquela força. Valeu!